muito bom nós estarmos juntos no programa Bíblia do Meu Dia a Dia, na reta final do estudo do livro do Êxodo. E é muito bom a gente chegar perto da conclusão, percebendo a nossa perseverança, o nosso interesse, a abertura do nosso coração para viver essa experiência com a palavra. Então quero convidar você, nesse momento, de novo, a abrir o seu coração ao Espírito Santo, clamar o Espírito Santo para que Ele conduza você, para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Chegamos então no último capítulo do livro do Êxodo. Pega aí a sua Bíblia, o seu caderno, para você anotar o texto que nós vamos meditar hoje. Anota aí, o texto do livro do Êxodo, capítulo 40, versículos de 1 a 33. Êxodo, capítulo 40, versículos de 1 a 33. Vamos ler o texto juntos e depois meditá-lo. O Senhor falou a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, levantarás a morada, a tenda do encontro. Porás ali a arca da aliança e a cobrirás com véu. Introduzirás a mesa e a deixarás posta. Levarás o candelabro e o colocarás as lâmpadas. Porás o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e pendurarás a cortina na entrada da morada. Porás o altar dos holocaustos diante da entrada da morada, da tenda do encontro. Colocarás a bacia entre a tenda do encontro e o altar e a encherás de água. Erguerás o recinto do átrio e porás a cortina na entrada do átrio. Pegarás o óleo de unção, ungirás a morada e tudo que nela estiver, consagrando-a assim com todos os seus pertences, e ela será santa. Ungirás o altar dos holocaustos com todos os utensílios, consagrando-os assim para que seja santíssimo. Ungirás a bacia com a base para consagrá-la. Farás a Arão e seus filhos aproximar-se da entrada da tenda do encontro e os lavarás com água. Depois revestirás Arão com as vestes sagradas e ungirás, consagrando para que me sirva como sacerdote. Farás seus filhos aproximar-se e depois de revesti-los com as túnicas, os ungirás como ungiste o Pai, para que me sirvam como sacerdotes. Esta unção lhes há de conferir o sacerdócio perpétuo por todas as gerações. Moisés fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. No dia 1º do primeiro mês do segundo ano, a morada foi levantada. Moisés levantou a morada, colocou as bases e as tábuas, assentou as travessas e ergueu as colunas. Estendeu a tenda sobre a morada e pôs por cima a cobertura da tenda, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois tomou o documento da aliança e depositou dentro da arca. Meteu os varais na arca e colocou sobre ela o propiciatório. Introduziu a arca na morada e pendurou diante dela o véu de proteção, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois instalou na tenda do encontro a mesa, o flanco norte da morada, do lado de fora do véu, e arrumou sobre ela os pães consagrados ao Senhor, assim como o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs o candelabro na tenda do encontro, no lado sul da morada, em frente da mesa, e acendeu as lâmpadas diante do Senhor, assim como o Senhor havia ordenado a Moisés. Colocou o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e queimou sobre ele o incenso aromático, assim como o Senhor havia ordenado a Moisés. Pendurou a cortina na entrada da morada, e diante da entrada da morada da tenda do encontro, colocou o altar dos holocaustos e ofereceu o holocausto e oblação, assim como o Senhor havia ordenado a Moisés. Instalou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e pôs nela água para as abluções, onde Moisés, Arão e os filhos deste lavavam as mãos e os pés. Lavavam-se toda vez que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, assim como o Senhor havia ordenado a Moisés. Levantou o átrio
em torno da morada e do altar e pendurou a cortina na entrada do átrio. Assim, Moisés deu por concluída a obra. Nós vamos tocando na conclusão do livro do Êxodo. E agora, toda a consagração da morada, ela é executada por Moisés. Vamos aqui imaginar Moisés como o bispo consagrante, não é? Não sei se você já foi numa consagração de uma igreja ou numa ordenação sacerdotal. Então, o bispo, né, ele que consagra, é ele que unge, é ele que ordena, não é? No sentido sacerdotal. Então, Moisés está aqui exatamente tocando em cada um dos objetos que foram criados, né, feitos, segundo as prescrições que ele deu. Então, ele está ungindo cada um desses objetos para declará-los sagrados. Eles só devem ser usados para o ofício divino, para as celebrações divinas, para aquilo que é divino. Então, ele não pode ter nenhum contato com nada que seja profano, nada que seja mundano, se a gente fosse usar essa linguagem. Então, é importante a gente perceber essa dimensão. E da mesma maneira, Moisés vai, a mando de Deus, segundo as instruções de Deus, ordenar sacerdotes, Arão e os seus filhos, para que eles oficiem, para que eles sejam aqueles que trabalham para Deus, fazem o ofício divino, executam a obra de Deus, segundo as instruções que o Senhor deu, oferecendo sacrifícios, as abluções, oferecendo ali, né, o incenso, tudo aquilo que diz do ofício sacerdotal lá no Antigo Testamento. Nós vamos perceber depois uma mudança. O sacerdócio de Cristo não está vinculado ao sacerdócio de Arão, da tribo de Arão ali, daqueles que fazem parte da família de Arão. O sacerdócio de Cristo está vinculado a alguém que aparece lá no livro do Gênesis, Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedeque. Ele não tem começo nem fim, não tem parentela, então ele ali já simboliza Cristo. E o que ele oferece? Pão e vinho, lá no Gênesis, hein? Então já demonstrando o novo sacerdócio, da nova e eterna aliança, que está totalmente imerso e vive o sacerdócio, participando do sacerdócio de Cristo, do ministério sacerdotal de Cristo. Eu, como sacerdote, eu ajo em persona Christi captas, no meu ministério, em Cristo que é cabeça da igreja. Então nós vamos perceber exatamente essa dimensão da graça de Deus que vai se manifestando, que vai operando, que vai realizando e demonstrando aí a sua pertença, a sua consagração. Isso aqui pertence a Deus, isso aqui é ungido, isso aqui é consagrado a Deus. Então, Moisés obedece o que Deus ele ordena e ele vai fazendo exatamente aquilo que Deus determina que seja feito. Uma coisa que é importante de nós observarmos, nós somos consagrados a Deus. Você é consagrado a Deus, não é? Sim ou não? Eu sou consagrado a Deus, somos consagrados a Deus pelo santo batismo. Então nós não podemos viver como todo mundo vive, fazer o que todo mundo faz, pensar como todo mundo pensa, defender aquilo que todo mundo defende, ainda que ninguém desse mundo faça, defenda, viva como nós vivemos. Mas nós temos plena consciência de que nós somos consagrados e nós não devemos profanar aquilo que é sagrado, que é a nossa vida. Aí você vai entender como que a igreja, ela dentro da defesa da vida, ela vai entender a dignidade humana. A dignidade humana, desde a sua concepção até a sua morte natural. Não se toca naquilo que é de Deus, naquilo que é digno, naquilo que é consagrado a Deus, aquilo que é criação de Deus, aquilo que é obra de Deus. Não se destrói uma vida que deve ser inviolável. Então, nós tocamos nessa realidade, mas precisamos trazer para a nossa condição, né? Tudo aqui foi concluído, a obra de Deus foi concluída. É como a gente contemplar, né, a criação, é como se a tenda do encontro fosse o universo, né, o Espírito que repousa, Moisés que obedece tudo aquilo que Deus faz, toda a descrição, ele conclui, e aí no primeiro dia do primeiro mês,
é como se fosse um novo começo. E é um novo começo para esse povo. É um começo de caminhada na certeza da presença de Deus e de toda a ação de Deus estabelecida para a vida deles, para a vida espiritual e para tudo aquilo que Deus estabeleceu. Nós precisamos desejar essa vida nova, mas também viver como consagrados a Deus, ungidos pelo Senhor. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? Sou ungido pelo Espírito Santo desde o meu batismo, vírgula, portanto, sou consagrado a Deus. Sou sagrado, pertenço a Ele. A minha vida de cristão deve se diferenciar da vida de um não cristão, pois como consagrado pelo batismo, devo obedecer às leis e mandamentos de Deus e não me deixar macular por aquilo que é contrário aos princípios e valores do reino, do Evangelho. Estou no mundo, mas não sou mundano. Vivo na carne, mas não sou carnal. Sou ungido e consagrado ao Senhor. A Ele devo amar, honrar e obedecer. O que eu quis dizer com isso, com essa mensagem? Diante de tudo aquilo que foi consagrado para Deus, para o serviço de Deus, como batizados nós somos consagrados e consagrados para Deus. Nós somos consagrados pelo batismo, existe uma unção sobre nós. Portanto, nós não devemos viver como todo mundo vive, fazer o que todo mundo faz, pensar como todo mundo pensa, porque nós temos uma diferença, nós somos separados por Deus para nesse mundo dar testemunho. Nós não vamos fugir do mundo, mas nós não vamos ser mundanos. Nós estamos na carne, mas nós não somos carnais. Nós somos batizados, inseridos numa dimensão espiritual. E a partir dessa dimensão espiritual, nós devemos dar testemunho de Jesus nesse mundo, sendo luz e sendo sal nessa terra. Vamos rezar? Senhor, obrigado porque no santo batismo o Senhor me ungiu. Ao contemplar toda a consagração que Moisés faz da tenda do encontro, dos objetos, tudo aquilo que faz parte da ordem que foi dada a ele para que fosse edificada daquela maneira, e a glória do Senhor vai repousar sobre este lugar, o Senhor se manifestará ali, eu também sou consagrado pelo santo batismo. Cada um desses irmãos e dessas irmãs que estão aqui foram assinalados, trazem a marca indelével do batismo na alma. E nós precisamos viver como batizados, homens marcados, selados, mulheres marcadas, seladas, tocadas pela obra do seu Espírito. E por isso, rejeitar tudo aquilo que é mundano, tudo aquilo que é contrário aos princípios e valores do reino, do Evangelho, dos seus ensinamentos e viver com fidelidade aquilo que o Senhor indica que nós devemos viver, para que esta consagração que está em nós possa ser visível. Nós trazemos a marca do Senhor e não a marca da besta, e não a marca do sistema desse mundo, mas nós trazemos a marca daqueles que são consagrados ao Senhor. Muito obrigado, porque assim o Senhor o quis, o Senhor nos chamou. E eu, hoje, diante de Ti, quero dar a minha resposta. Eu vou viver nesse mundo sem ser mundano. Eu estou na carne sem viver a carnalidade. Eu quero viver como um homem marcado pelo Espírito. Amém. Esse é o chamado que Deus nos faz, viver como homens, você como mulher, mulheres marcados, selados pelo Espírito, dar testemunho de quem nós somos. Você não pode ser como todo mundo, você tem que ser aquilo que Jesus mesmo indicou que você deveria ser, da mesma maneira eu. Então, vamos buscar viver dessa forma e nós seremos agradáveis ao coração de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.